Salve meus nobres, tudo bem com vocês? Venda de carros do mês de julho. Cara, tem muita coisa pra gente falar, muito dado pra gente passar, porque foi um mês bem interessante, tá? Para começar, já adiantando, esse daqui foi o melhor mês de emplacamentos do ano, tá? Até o momento. Então, tem muito dado pra gente passar, muita coisa aconteceu aí. Novos carros assumiram lideranças, novas marcas. Então alguns aí estão ficando para trás, então tem bastante coisa legal para a gente falar. E durante o vídeo também vou mostrar uma coisinha que eu fiz aqui, bem bacana também para quem é da área, para quem gosta de utilizar os dados aí do varejo automotivo. Tem uma coisa bem legal que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então fica aqui no vídeo e vamos lá, vamos começar. Bom, a gente já tem que começar falando mesmo das vendas totais aí de veículos, né? Segundo a Fenabrave, este é o melhor julho desde 2014, tá? Então a gente tem aí uma venda, emplacamentos totais aí que somam 419.829 veículos, e este julho ele foi superado só lá em 2014 com 430 mil veículos emplacados, tá? Só que isso engloba todo o universo do emplacamento, tá? Então aqui a gente está falando de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos, implementos rodoviários, estamos falando máquinas agrícolas, tá? Então tudo que é emplacado no Brasil, tá? Somou esses 409 e foi o melhor julho desde 2014, certo? No nosso caso aqui, o nosso universo, aquilo que a gente quer tratar aqui, é só o universo de automóveis e comerciais leves, tá? Então, excluindo todo o restante aí, né, ficando só com automóveis e comerciais leves, este foi o melhor julho, tá? Desde 2019, tá? Desde 2019, quando a gente vendeu aí no mês de julho 232 mil veículos, tá certo? Então, tem aí algumas pequenas diferenças. Então já tem aí 5 anos, né, que a gente não vinha com um número tão bacana quanto esse que apareceu agora, né? Número esse que eu nem falei ainda, né? Então, para venda total de automóveis e comerciais leves no mês de julho, a gente tem aí somados 227.300 unidades emplacadas, tá? Nessa divisão aí você tem 178 mil veículos para automóveis e 49 mil veículos aí para comerciais leves. E no caso de automóveis, esses 178 mil veículos, eles representam aí um aumento de 8,7% em relação ao mês passado, tá? E 0,75% em relação a julho do ano passado. Tá? Então foi aí um crescente aí pequeno, mas realmente mostrou-se aí um número bem bacana, né? E nos comerciais leves, esses sim tiveram aí um crescimento bem acentuado, tá? Então você tem aí 49.253 veículos emplacados para os comerciais leves, sendo que em relação ao mês passado você teve aí um crescimento de 27,4%, tá? Enquanto que em relação ao ano passado, a julho do ano passado, você tem aí um aumento de 26,4%. Então você percebe que os comerciais leves, eles realmente puxaram muito as vendas, esses números, né, positivos para o mês de julho, tá? Outra coisa que puxou o mês de julho aí para esse número bacana, que a gente vai falar mais para frente, foram as vendas diretas, tá? Então provavelmente você tem aí frotistas e locadoras, principalmente, que já devem estar renovando o seu estoque de veículos, né, e com isso puxou aí bastante venda, né, a parte de vendas aí para CNPJs, tanto que a gente tem aqui que a participação, né, de vendas diretas, né, este mês aqui ele correspondeu a 47,7% do total, é o segundo melhor índice do ano, tá? Na participação de vendas diretas, tá? Perdeu só para o mês passado, que foi 48%. Então você percebe que esses dois últimos meses, né, junho e julho, o pessoal aí do CNPJ está renovando estoque, está renovando para locadora, para frotista,
e isso está realmente melhorando a venda dos carros. Então vamos falar um pouquinho sobre os modelos mais vendidos agora. Porém, antes da gente falar aqui dos carros mais vendidos e continuar a nossa análise, não se esquecem, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino ali da notificação e compartilha o vídeo para o pessoal se inscrever e todo mundo ficar por dentro aí de notícias e do que está acontecendo, o pessoal conhecer mais o nosso conteúdo também do universo automotivo, tá certo? Então vamos falar agora dos veículos mais vendidos no mês, tá? Para automóveis, na categoria de automóveis, o carro mais vendido do mês é o Volkswagen Polo, com 12.543 unidades, tá? Vários carros, como foi um mês, assim, o melhor mês do ano, então vários carros tiveram suas melhores performances também de vendas desse ano. Só que muitos deles, isso a gente vai ver mais para frente, eles foram puxados por essa venda direta. De qualquer forma, o campeão aí da categoria de automóveis desse mês é o Volkswagen Polo. Em segundo lugar, o Fiat Argo. Em terceiro, o Volkswagen T-Cross. Então o T-Cross ele aparece aí como o SUV mais vendido do Brasil neste mês de julho. Vale ressaltar aqui também que a gente tem o BYD King, que foi lançado aí recentemente, né? E teve no mês de julho o seu primeiro mês cheio de vendas, né? Ele já apareceu aqui na 46ª colocação, com 593 unidades emplacadas. Isso é bom? Isso é ruim? Acredito que para o universo de sedãs, e sedãs híbridos ainda, cara, isso é muito bom, tá? Isso foi um número bem interessante que o King vendeu, porque ele já supera o Corolla híbrido, tá? Ele já superou o Corolla na versão híbrida. O Corolla híbrido nesse mês ele vendeu 348 unidades, tá? Contra as 593 do BYD King. E quando a gente fala só falando em varejo, ele já foi o segundo sedã mais vendido, né? Perdendo só para os Corollas a combustão, né? Então ele aparece na terceira colocação geral aí dos sedãs mais vendidos nesse mês, porque o Nissan Sentra ele teve uma performance aí de venda direta muito boa, muito acima do normal, e fez com que ele vendesse aí 728 veículos ao todo, tá? Mas esse não é o normal do Sentra, tá? Foi o melhor resultado do Sentra também nesse ano. Então vamos ver aí os próximos meses como que esse carro vai se comportar, mas isso foi considerando aí também as vendas diretas. No varejo nós vamos voltar a falar deles, a história muda completamente. Falando de comerciais leves, a primeira colocação fica aí com a Fiat Strada, 14.192 unidades emplacadas, um número bem expressivo também, bem interessante. Repara que o segundo lugar, que é a Fiat Toro, emplacou 5.647 unidades, quer dizer, tem aí quase 9.000 unidades de diferença do primeiro para o segundo, bastante. Em terceiro lugar, a Hilux, com 4.760 unidades. Cara, quando a gente fala o Fiat Strada na primeira colocação, eu acho que uma das perguntas, né, que vem à cabeça é como que se saiu o seu principal concorrente, né, seu concorrente de categoria, né, de picape pequena. Hoje a gente só tem aí praticamente duas picapes pequenas no mercado, né, que é a Fiat Strada e a Volkswagen Saveiro. Então como que o seu principal concorrente se saiu? A Saveiro ela aparece na quarta colocação com 4.385 unidades. São quase 10.000 carros a menos do que a Strada, tá? E quando a gente for dividir as vendas diretas e varejo, aí você vai perceber que, cara, a Saveiro está respirando por aparelhos. Outro lançamento da Fiat, que vem crescendo agora, é a Fiat Titano, né? Ela não apresenta ainda números tão expressivos, né, dentro da área de picape e para os seus outros concorrentes, mas ela já vendeu nesse último mês 714 unidades, tá superando a Amarok, que vendeu 707 unidades, e já está ali na cola
do Nissan Frontier, que vendeu 801 unidades. Então a Titano já ultrapassou o Amarok, já está ali mirando a Frontier, mas ela ainda está um pouco distante aí de outras picapes aí do seu segmento, né? Como a Mitsubishi L200, que já ultrapassa aí as 1000 unidades emplacadas, né? E aí quando você for falar de Rampage, de S10, de Montana, de Ranger, aí os números já são bem diferentes já. Então a Titano ela continua tímida aqui, né? Tá no começo, agora o pessoal começou a investir mais no marketing dessa picape, então vamos ver aí nos próximos meses como que ela vai se sair em vendas, tá? De qualquer forma, ela está aí figurando na 14ª posição dos comerciais leves para o mês de julho. Agora um dado interessante para a gente falar, aproveitando também aí o que a gente falou um pouquinho do King, são os mercados de carros eletrificados, né? Os mercados de carros híbridos e carros elétricos. Nesse mercado a gente tem aí um crescimento bem expressivo, tá? Para carros híbridos. Aí, só esse mês de híbrido foram vendidas 10.610 unidades. Tá? Isso representa um aumento de 15,28% em relação ao mês passado e um aumento de 62,9% em relação ao ano passado. Para esse mercado de elétrico e híbrido, né, 2023 para 2024, a comparação é um pouquinho injusta, né, porque a gente está falando aí de menos de um ano aí que você tem tantas opções, né, a preços mais acessíveis. Tá? Então, os números, a variação, né, do ano passado para cá sempre vão ser aí porcentagens mais altas, tá? Mas a partir de 2025 que a gente deve ter aí um equilíbrio dessas variações. Então vamos continuar acompanhando. De qualquer forma, o mercado de elétricos ele começa a encontrar uma estabilidade. Tá? Muitos falam da queda e realmente ele, em relação ao mês passado, ele teve uma queda de 9,39%, tá? Em relação ao ano passado, o aumento é de quase 396% de aumento, então por isso que eu falo que não dá para comparar em relação ao ano passado. Mas, em relação ao mês passado, uma queda de 10%. Vai aparecer muita notícia a gente falando, o carro elétrico ninguém mais quer, o carro elétrico tá perdendo venda, tá caindo as vendas, ninguém quer saber, já acabou o hype do... Assim, tem que entender que o mercado ele tem um comportamento para todo produto. Tá? Então, quando você lança o produto, você tem aquele pessoal que vai realmente já comprar o produto logo de cara, vai lá buscar a novidade, vai buscar ou porque gosta da marca, ou porque quer uma tecnologia nova, ou porque quer simplesmente ter ali um carro novo. Então, no começo você tem uma maior procura deste produto, desse carro novo, né? Depois ele tende a ter uma queda, porque já passou, né, essa primeira leva de pessoas, né, que estão ali buscando. Então você tem ali uma pequena queda ali nas vendas, e aí ele encontra uma linha ali de estabilidade, que ele vai ficar variando por ali. E é mais ou menos isso que os elétricos estão encontrando nesse momento, tá? Eles estão chegando nessa linha de estabilidade. Vai falar, mas uma queda de quase 10% é muita coisa. Cara, a gente está falando, na verdade, a porcentagem ela é um pouquinho ingrata. A gente está falando aí de 400 veículos a menos, tá? Então o mês passado foi 5.189 veículos, esse mês foi 4.702 veículos. Então a gente está falando aí, tá, algo em torno aí de 480 veículos aí de diferença em números absolutos, tá? Não é algo tão absurdo. Isso está dentro de uma variação aí dessa estabilização de vendas. Provavelmente os elétricos vão estacionar por aí, tá? Por enquanto. Dentro dessas marcas, né, que vendem os carros híbridos e elétricos, tá? A gente tem aí a GWM, é a marca que mais vendeu carro híbrido nesse mês de julho, tá? Vendeu aí 2.786 unidades. Em segundo lugar, a BYD com 2.732 unidades. Em terceiro lugar, a Toyota com 1.758 unidades.
Esses são os 3 principais players, tá, do mercado aí de carros híbridos. Tá? Os outros aí já vendem menos da metade do número da Toyota. Então, esses são os que dominam, são os mais expressivos, e por conta disso, né, a Toyota ela tinha fechado o primeiro semestre como a montadora que mais comercializou carros híbridos no país, porém, como a gente cantou a bola lá naquele vídeo, que eu vou deixar o card aí depois, entre BYD King e Toyota Corolla, que o King vinha para não só tomar ali o reinado ali do Corolla na versão híbrida, mas que vinha também ajudar a BYD a pegar a liderança da Toyota na venda de carros híbridos geral, né? É o que a gente está vendo justamente agora nesse mês. Tá? Então não demorou nada, na verdade. Já no primeiro mês do segundo semestre, a BYD ela assume a primeira colocação de venda de carros híbridos no Brasil. Tá? Ela tem um acumulado hoje de venda de 12.844 unidades. A Toyota cai para a segunda posição, ficando aí com 12.298 unidades. E a GWM vem na terceira posição com 11.829 unidades. Perceba que a GWM ela está algo em torno aí de 470 veículos mais ou menos atrás da Toyota, tá? Pela segunda colocação. Só que só nesse mês de híbridos ela vendeu 1.000 carros a mais. A GWM vendeu 1.000 carros a mais do que a Toyota na categoria de híbridos. E ela ficou só com 470 carros abaixo. Então a gente já pode cravar que se essa performance continuar, e deve continuar, porque o Haval é um belo carro e está fazendo aí um grande sucesso, né? E ainda mais essa nova versão que eles lançaram, né? O PHEV 19 para concorrer com o Song Plus. Cara, você tem aí com certeza a GWM vai assumir essa segunda colocação já nesse mês. Então quando fechar o mês, quando a gente fizer lá o vídeo em setembro falando aqui das vendas de agosto, provavelmente a GWM já vai ser a segunda colocada no acumulado aí para carros híbridos, tá? Jogando a Toyota para a terceira colocação. Agora, no mercado de elétricos, né? Aí a gente tem, cara, tem a BYD nadando de braçada, né? A BYD vendeu esse mês 3.350 unidades, tá? A Volvo em segundo vendeu 455 unidades e a GWM em terceiro 398 unidades, tá? No acumulado, a BYD segue líder absoluta, isso ninguém vai tirar dela, pelo menos não esse ano. Vendeu aí um acumulado até o mês de julho 25.787 unidades contra 4.085 unidades da GWM e a Volvo, que vem aí em terceiro com 2.603 unidades. Esses 3 players, BYD, GWM e Volvo, são as principais montadoras, né, de carros elétricos no Brasil, tá? As outras montadoras que têm carro elétrico, né, Jack, Renault, Peugeot, BMW, né, elas vendem muito menos. Tá? Como a gente já falou lá no começo, né, dessas vendas entre venda direta e varejo, né, a gente tem aí uma divisão no geral de 52,3% de carros vendidos foi para o varejo e 47,7% foi venda direta. Então, quando a gente fala em vendas diretas, perceba que você tem na categoria de automóveis, o carro mais vendido ainda é o Polo, vendeu aí 8.283 unidades, o Argo em segundo, com 6.217 unidades, e o Fiat Mobi em terceiro, com 5.638 unidades. O T-Cross ainda aparece ali como o SUV mais vendido na venda direta, né, na quarta colocação, com um pouco mais de 4.000 unidades. Já nos comerciais leves, Fiat Strada dominando também. Agora veja que interessante, daqueles 14.000 veículos emplacados de Fiat Strada, 10.000 veículos foi na venda direta.
né? Em segundo lugar, na venda direta, aparece a Saveiro, vendendo 4.068 unidades. Você vê, menos da metade do que a Estrada já na venda direta, né? E a Toro na terceira colocação com 3.400 unidades. Agora, quando a gente vai para o varejo, dá uma olhada que interessante. O carro mais vendido no Brasil no mês de julho é o Hyundai Creta. O Creta já vem aí há alguns meses aí, né, pegando essa primeira colocação, né? Inclusive, o melhor mês do Creta foi o mês de julho. E ele continua aí na primeira colocação para automóveis no varejo para esse último mês. Em segundo lugar, o GM Tracker. Em terceiro lugar, o Onix. Então dá uma olhada. Creta vendeu 5.196 unidades, a Tracker 4.849 unidades e o Onix 4.633 unidades. Daqui a gente já vê duas coisas. Ó. O Polo. Cadê o Polo, né? Que era o carro mais vendido do Brasil, foi o carro mais vendido nas vendas diretas. No varejo, o Polo é o quinto colocado, vendendo 4.260 unidades. E o T-Cross, que é o SUV mais vendido do Brasil hoje, somando varejo direto, ele vem na sexta colocação, vendeu 3.887 unidades. Então você vê que nesse mês aqui, o T-Cross ele perdeu para o Creta, para o Tracker e para o HR-V. Tá? Então ele, no SUVs, né, nesse mês aqui, no universo de SUVs, o T-Cross está só na quarta colocação. Tá? E o Polo, que é ali o mais vendido, no varejo, ele está só na quinta colocação. Quando você olha para comerciais leves, né, a Estrada continua dominando, são com 4.179 unidades, a Hilux na segunda colocação. Vê com a Hilux é um carro forte, né? Uma picape que tem um apelo bem forte, né? Vendeu aí 2.758 unidades e a Fiat Toro na terceira colocação com 2.229 unidades. E cadê a Saveiro, né? A Saveiro, como a gente falou, ela respira por aparelhos e a gente percebe isso quando a gente olha para esses números, porque no varejo a Saveiro aparece na nona colocação e ela emplacou no mês de julho 317 unidades. Cara, 317 unidades a Saveiro emplacou contra 4.179 unidades da Estrada. Né, a gente está falando aí de, né, mais de 3.000 veículos aí de diferença, bem mais, né, 3.800 veículos de diferença, é bastante coisa. Tá? Isso realmente é muita coisa para concorrente, né? E você percebe que o que a Saveiro vendeu, praticamente o que a Saveiro vendeu nesse mês é só o que a Estrada vendeu no varejo, fora as vendas diretas da Estrada, né? Falando ainda das picapes, a gente tem aí a Titano, também comentamos da Titano lá no começo. Ela vendeu no varejo 190 unidades, tá? Então você vê que ela está muito atrás das outras picapes, né? Uma S10 vendeu 600 unidades, a Ranger 1.600 unidades, então ela tá bem atrás, mas cara, tá muito à frente de Amarok, né? Que a Amarok no varejo aparece na 40ª colocação, vendeu 10 unidades, né? E tá ali também já acima, né, da Nissan Frontier, que vendeu 100 unidades. Então a Titano, ela começa, como a gente falou, ela começa aí a mostrar um pouco mais de desempenho. Tem que investir mais no marketing dela, né? O Fiat com alma de Peugeot, mas ela já vem mostrando aí um desempenho mais razoável. Então quero aproveitar também para dizer aqui que eu coloquei os gráficos todos em tela cheia, porque se você quiser aproveitar os gráficos, porque de repente você é da área, quer utilizar esses gráficos em alguma apresentação, ou você simplesmente quer utilizar em algum outro trabalho, fique à vontade, pode utilizar. Se quiser usar o vídeo inteiro, colocar minha cara bonita lá para aparecer, tá tranquilo também, fico feliz, agradeço. Mas se não, tá lá os gráficos em tela cheia, se vocês quiserem extrair só esse trecho aí, fiquem à vontade para fazer isso, tá? Também estou disponibilizando, vou colocar na descrição do vídeo um link
tá? Que eu vou disponibilizar agora todo mês um arquivo em Excel com os dados dos relatórios da Fenabrave, tá? Então, começamos agora. Então, eu preenchi já essa planilha para tudo relacionado a 2024. Tá? Então, você vai ter aqui as vendas mensais de 2024, o acumulado, né, obviamente. Tem aqui 2023, as vendas mensais e o acumulado para fazer as comparações aqui do lado. Então, a gente tem aí as variações todas, tá? Divisão de vendas diretas e vendas varejo, também está aqui. O que está aqui nessa planilha, tudo que você vê em azul, né, todas as células que você olhar e tiver com essa cor azul, são células que a gente preenche, né, eu mesmo preencho o número, tá? E o que tiver em roxo, o que tiver nesse roxo aqui, é porque é fórmula. Então não precisa preencher nada, que a planilha sozinha ela se completa. Ah, mas eu tenho esses dados lá no relatório da Fenabrave. Legal, cara, mas lá está tudo em PDF. Aqui eu vou disponibilizar todos os meses um arquivo em Excel, porque aí quem quiser manipular os números, né, montar os gráficos, né, aí a pessoa tem total liberdade, né, de usar aí a ferramenta para fazer comparativos em relação ao ano passado, fazer alguma linha de tendência, e cara, aí o céu é o limite, né? Uma vez que você tem aí todos os números numa planilha de Excel, você pode fazer diversas análises, né? E fica tudo, tá tudo na mão, fica tudo mais fácil para vocês. Cara, isso daqui deu trabalho, hein? Eu vou falar pra vocês, deu trabalho para fazer isso daqui, então só por causa desse trabalho todo aqui, cara, já vale o seu like nesse vídeo, já vale você se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? E ativar o sino da notificação, porque aí sempre que a gente fizer, todo mês aqui, a gente fizer o nosso vídeo com as vendas de carro do mês anterior, né, o fechamento de vendas, você vai receber lá a notificação, e aí você pode entrar, assistir o nosso vídeo, sempre deixando lá o seu like, hypando nossos vídeos e baixando a planilha, que todo mês eu vou deixar ela atualizada. Você não vai ter nem o trabalho de atualizar ela, tá? Todo mês eu vou deixar ela lá na versão mais atual. Além desse emplacamentos geral, você tem uma outra aba aqui que é emplacamentos por carro, tá? Então vocês vão observar, deixa eu até abrir aqui, ó, mais geral. Então vocês vão observar que aqui estão os principais carros, tá, do nosso mercado. Não são todos os carros, mas são os principais carros. Tem 90 veículos por enquanto. Depois, se for o caso, a gente vai acrescentando se precisar. A categoria dele, se ele é automóvel ou se ele é um comercial leve, a marca, né, a montadora, então se é o Fiat, Volkswagen, GM, BYD, Chery e por aí vai, Toyota. Procedência, se ele é nacional ou importado. Propulsão, então se o C é para combustão, né, combustível, o HB é híbrido e o E para elétrico. Quando você tem aqui o C/HB é porque você tem versões que são tanto a combustão quanto híbridas, tá? Então você tem aqui no caso aqui do Tigo 8, né, que está aqui, você tem ele a combustão e você tem ele híbrido. No caso do Corolla, a mesma coisa, você tem versões a combustão somente e versões híbridas. Então fica aí. Agora, se o carro for somente híbrido, como é o King, por exemplo, aparece aqui só híbrido, HB. O tipo de segmento que o carro é, se ele é um sedã médio, se ele é uma picape grande, se ele é um SUV, né, um hatch pequeno, a categoria, todas essas categorias são as mesmas da Fenabrave, tá? Não tem nada diferente, então da forma como a Fenabrave categoriza os carros é o que a gente preencheu aqui. E depois, mês a mês, você tem, para esse carro aqui, você tem a venda em varejo, a venda direta dele e a venda total. Tá? Então você sempre consegue comparar aqui, né? Então você pega aqui, ó, por acaso eu já estava aqui em cima do Creta, então você percebe aqui, ó, como o Creta ele não vende tanto, né, em vendas diretas, né, para CNPJ, mas no varejo ele performa muito bem, por isso que ele acaba assumindo ali a primeira colocação no varejo, mas no geral ele acaba ficando mais para trás, né? E você percebe como ele vem melhorando aqui, né? Ele vinha aqui numa média de 400 e poucos veículos vendidos na venda direta, e aí a partir de maio aqui ele começou a ter uma melhora nesse número. Você já consegue fazer essa análise aqui, você consegue ter aqui também todos os
totais, né? Total de cada carro vendido no mês, total no varejo e total na venda direta. Também aqui embaixo você vai ter o subtotal. O interessante é que você pode vir aqui, se você quiser, nessas abas, procurar pelo carro, como você também pode fazer, por exemplo, a filtragem por marca. Então, por exemplo, se eu quiser aqui só Citroën, eu posso aplicar, vai aparecer aqui os 2 Citroëns que você tem no mercado, aí os dados deles todos, né? Se você quiser algum outro modelo, poxa, eu quero ver aqui, por exemplo, quero ver como que está saindo a Volkswagen. Então você tem aqui os carros todos da Volkswagen, né? Virtus, tal, Saveiro, Amarok, Tiguan, Jetta, como que eles estão se comportando aqui no mercado. Então você consegue fazer aí uma análise bem ampliada do que você quiser fazer. Como eu falei uma vez no Excel, o céu é o limite, né? Você pode construir gráficos em cima disso. E por fim aqui uma terceira aba, que é o eletrificado por marca. Então aqui é o mercado de eletrificados, aqui a gente está falando só de carros híbridos e elétricos, só que divididos por marca. Aí no caso você tem para cada mês as vendas de híbridos e as vendas de elétricos, tá? E o total que a marca vendeu. Então você percebe que a BYD ela vende carro elétrico aí a rodo, né? Vende bastante e ela não perdeu vendas, tá? Apesar daquela queda de 10% nas vendas de carro elétrico, tá? A gente consegue olhar para essa planilha aqui, a gente percebe que essa queda de 10% foi por quê? Foi por conta da queda de vendas na Volvo e na GWM. Tá, que perderam vendas. A BYD mesmo, ela está vendendo na média, tá? Então ela continua vendendo a média dela, tá? A gente até construiu um gráfico aqui que faz bem esse comparativo, que a gente consegue ver aqui as vendas da BYD e as vendas totais de carros elétricos. Você percebe que a curva é muito semelhante, né? Então, como a BYD ela tem mais de 70% do mercado, é claro que a tendência era que isso daqui acontecesse. Então, mais ou menos o comportamento de venda da BYD é o comportamento da venda de carros total. Só que você percebe aqui, de um mês para o outro, que a BYD encontrou aqui uma estabilidade na venda de carros elétricos, mas houve queda no mês. Por quê? Porque outras montadoras, né, outras marcas deixaram de vender seus carros elétricos. Também fiz um outro gráfico aqui para comparar, que é a venda de híbridos da BYD, da GWM e da Toyota, né? No gráfico aí, olhando mês a mês, você percebe como que a Toyota ela mantém uma linearidade nas suas vendas, né, de carros, até porque ela não tem novidades, vamos dizer assim, nesse mercado de híbridos, né? Ela não tem nenhuma novidade. Já a BYD e a GWM não, né? Tanto a BYD quanto a GWM, eles têm lá tiveram aqui no começo aqui uma oscilação, porém os lançamentos mais recentes das duas marcas, né? Tanto o Haval PHEV 19, né? E os lançamentos aí, o King, né, o novo Song Plus, né, que veio aí com mais carga, né, para função elétrica, você percebe o aumento de vendas das duas marcas, né? Gente, valeu, muito obrigado, espero que vocês gostem da planilha, espero que a planilha seja um motivo suficiente para vocês se inscreverem e continuarem com a gente. Como eu falei, todo mês vai estar atualizado, e se de repente vocês quiserem que no próximo mês a gente faça a análise de algum carro específico, quer que a gente inclua algum carro aqui na nossa planilha, ou quer que a gente faça algum gráfico adicional aí na planilha para vocês acompanharem, coloca lá nos comentários, manda pra gente, a gente vai trabalhando. Eu venho, apresento, faço vídeo, mas quem cria o conteúdo são vocês. Então, põe lá nos comentários e a gente vai adequando, alinhando e a gente vai moldando isso daqui para a melhor informação possível. Muito obrigado e fica aí, clique em outro vídeo nosso e fica com o carro na veia. Clica aí. Um abraço.